Olá, a paz do Senhor, que bom, nós já estamos aqui hoje, graças a Deus, na nossa lição de número 4. Nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E para mim é um prazer ter você aqui pela primeira vez e os nossos irmãos e irmãs que aqui estão todas as semanas e nós juntos estamos aprendendo a respeito da palavra de Deus. Eu confesso que a aula de hoje ela está fácil, não precisava nem nós gravarmos a aula de tão fácil que está o comentário. A aula de número 3 foi um pouco difícil, espero que você tenha tido uma ótima aula e tenha sabido, né, diferenciar para os irmãos o ministério profético hoje e o dom de profecia. E eu quero agradecer o carinho dos irmãos, os comentários. Se você ainda não curtiu as minhas aulas, aproveite esta aula e curta. Se você ainda não é um inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe esta aula em suas redes sociais. Você estará ajudando o meu canal para que ele chegue ao alcance de outras pessoas. Lá no finalzinho do vídeo, vou mandar um abraço para os irmãos que falaram de qual igreja é, de qual cidade é. Então fica comigo até no final desta aula. Nós vamos aprender muito a respeito deste livro maravilhoso que é o livro de Samuel. E hoje na lição de número 4, nós vamos falar sobre uma lição que é urgente para os nossos dias atuais. Para a igreja que está aqui vivendo seus últimos dias até que Jesus Cristo volte. Nós vamos falar sobre a degeneração da liderança sacerdotal. É claro que aqui nós estamos falando do tempo de Eli e dos seus filhos Ofni e Finéias, mas nós devemos trazer este texto e aplicar para os nossos dias. A palavra de Deus, ela deve ser aplicada em nossa vida antes de nós aplicarmos na nossa sala de aula. E nós devemos olhar o contexto em que a igreja da atualidade ela está vivendo. Então hoje na lição de número 4 nós vamos falar sobre a degeneração da liderança sacerdotal. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 22 ao 25 e também no capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Não deixe de ler todas as referências que nós temos em nossa lição. A leitura diária, ela deve ser lida. As citações bíblicas dentro da nossa lição, elas também devem ser lidas. E não deixe de manusear a Bíblia dentro da sua sala de aula, para que os alunos tenham prazer de ler a palavra de Deus. Nós vamos aprender que todo pecado, ele tem consequências. Umas mais rápido e outras um pouco mais demorada. O fato é que todo o pecado terá a justa retribuição da parte de Deus. Não ficará nenhum pecado impune dentro da igreja e fora da igreja, da liderança da igreja ou dos membros da igreja. Todo pecado será retribuído por Deus. A sua consequência, o juízo de Deus virá sobre aqueles que estão pecando deliberadamente, aqueles que estão pecando conscientemente, não o pecado da ignorância. Hoje nós vamos aprender a diferença entre aqueles que pecam deliberadamente e aqueles que pecam por ignorância. E lá no livro de Levítico nós falamos muito a respeito disso, sobre os sacrifícios que eram feitos pelos pecados da ignorância, era de ignorância, no tempo da ignorância da pessoa, e que tinha o dia da expiação anual do pecado, que também é conhecido como o Yom Kippur. Onde fala que todo pecado terá sua justa retribuição, nós podemos ler em Provérbios 14 e no versículo 14. Quando o povo se corrompe, os líderes podem interceder por eles. Eles podem suplicar a misericórdia de Deus, porque é o povo que está pecando e não a liderança. E talvez quando os líderes, os sacerdotes, intercedam pelo povo, talvez alcancem misericórdia da parte de Deus. Pois os líderes, eles são os sacerdotes da atualidade na casa de Deus e por isso
eles fazem e devem fazer intercessões diárias pelo povo, como foi no caso de Moisés e Arão. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos Moisés e Arão intercedendo pelo povo para que Deus não os destruísse. Quando o povo pecou contra Deus, e Deus queria destruí-los totalmente, acabar com aquela geração e fazer uma nova nação com Moisés, que está registrado em Êxodo, no capítulo 32, do versículo 9 ao 12, e também em Números, capítulo 16, versículo 42 ao 50, quando o povo peca e Moisés e Arão intercedem pelo povo para que Deus não os destrua. Mas aqui o caso que nós estamos falando, ele é diferente. Foi a liderança que estava em degeneração. Foi a liderança que tinha se corrompido naquele tempo de Eli e a sua dinastia sacerdotal, que eram os seus filhos. E é sobre eles que nós falaremos nesta aula. E hoje, na atualidade, não está diferente. Hoje nós estamos olhando para as igrejas, algumas antigas, outras neopentecostais, outras igrejas clássicas, tradicionais, e nós estamos vendo a corrupção, a degeneração moral, espiritual dentro das igrejas. Hoje o pecado dentro das igrejas, ele está apenas com uma nova roupagem, está de forma diferente, e às vezes nós não conseguimos enxergar com os olhos espirituais a degeneração que a igreja se encontra hoje. A maioria dos nossos púlpitos, eles estão corrompidos. A maioria deles estão profanando o nome de Jesus Cristo, profanando a palavra de Deus, e pessoas de qualquer maneira tocando no que é santo. Nós falamos a respeito dos profetas que foram vendidos, que estão vendidos hoje, preocupados com uma agenda cheia, mas também nós temos sacerdotes que estão vendidos e preocupados com uma igreja cheia, lotada de pessoas, e nós estamos vendo a degeneração em nossas igrejas. Infelizmente, assim como Eli honrou seus filhos, o pecado de Eli, nós aprendemos na aula passada, foi de omissão, de complacência, e nós vamos falar hoje outra vez. Ele honrou mais os seus filhos do que honrou a Deus. E hoje muitos líderes honram a si mesmo muito mais do que honram a Deus, honram a sua fama, o seu poder aquisitivo, a sua igreja bela e cheia de membros. Então muitos líderes hoje estão honrando mais a si, mais os membros da igreja, do que honrando a Deus. E infelizmente todos terão o mesmo destino de Eli e de seus 2 filhos. O salário do pecado é a morte. Está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Todos pecaram, todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E nós não podemos dizer que não temos pecado. Está em 1 João capítulo 1 e versículo 8. Porém, nós não podemos viver na prática do pecado. Nós não podemos viver na repetição dos mesmos pecados. Nós sabemos que o pecado em nossa vida, ele tem que ser um acidente de percurso. Ele não pode ser uma prática e nós tropeçarmos no mesmo erro sempre. É porque nós não nascemos de novo, não nos arrependemos dos nossos pecados. Nós devemos evitar o pecado a todo custo. E para isso, devemos nos vestir da armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 6, do versículo 14 ao 18. E uma dessas armas, que faz parte dessa armadura, é o capacete da salvação. Nós devemos pensar em tudo aquilo que é bom, que é justo, que tem louvor, nós podemos pensar. E assim nós vamos repreender os pensamentos pecaminosos que nos sobrevêm
Deus, Ele deve ser honrado em todas as áreas da nossa vida. Não é só o nosso coração, mas todo o nosso exterior, todo o nosso interior, é de toda a nossa alma, é de toda a nossa força, né? É com todo o nosso entendimento que nós devemos honrar a Deus. Às vezes, nós escutamos tantos pregadores e ensinadores falando mal de Eli, mas aquele homem tinha qualidades excelentes, que muitos hoje não têm. E não é listado os pecados de Eli aqui no livro de Samuel, mas o que Deus tinha contra ele é porque ele aceitava os pecados dos seus filhos. Ele honrava mais os seus filhos do que honrava a Deus. Muitos líderes não pecam, mas são complacentes com o pecado dos membros da igreja. São omissos quanto ao pecado dos seus filhos. E haverá a retribuição da parte de Deus. Nós devemos honrar a Deus, corresponder aos propósitos divinos. O ideal de Deus para a liderança é a santidade. Está em Levítico capítulo 21, versículos 6 e 7. A santidade no passado, ela era tão levada a sério, era tão exigida por Deus, que o sacerdote, ele não podia casar com uma mulher que não fosse uma virgem. Esse era o grau de pureza que devia ter o sacerdote. E hoje, infelizmente, muitos não levam a santidade a sério. E nós sabemos que sem a santidade, escreveu o escritor aos Hebreus, nós não veremos a Deus. E quando isto acontece, quando nós não levamos a sério a santidade, eles deturpam as características do sacerdócio. Eli e seus filhos, eles conheciam as leis divinas, eles conheciam as regras para o sacerdócio, e mesmo assim se corromperam e receberam então a devida e justa punição de Deus. E eles serviram de exemplos para os demais e para nós na atualidade. Quando nós não damos valor à santidade, nós estamos desprezando a Deus e a sua palavra. E a história de Eli está escrita para que nós não tropecemos no mesmo lugar em que eles tropeçaram. E nós devemos entender que com Deus ninguém brinca. Então essas histórias são alertas, são histórias verídicas que servem de alerta para nós. Nós precisamos entender que não podemos brincar de ser santos, brincar de servir na casa de Deus, porque Deus, Ele não aceita esse tipo de brincadeira. E quando nós assim fazemos, receberemos a justa punição da parte de Deus. Nós não podemos brincar de ser santos, de ser vasos de Deus, mas nós devemos atender ao chamado de Deus, de forma a zelar pela santidade dele. No primeiro tópico, a degeneração dos filhos de Eli. Quando nós lemos esse capítulo 2, nós vemos o que é que os filhos de Eli, eles faziam. Eles tocavam, né, no que era sagrado, no sacrifício que ia ser apresentado a Deus, eles tocavam nele, eles se prostituíam com as mulheres na porta do templo, eles escandalizavam o sacerdócio, as pessoas falavam mal deles, e nós aprendemos, né, que o líder, ele precisa ser exemplo, né, e ter uma moral ilibada diante do mundo e diante da igreja, e isso não se encontrava nos filhos de Eli. Eli, infelizmente, ele não conseguiu trazer seus filhos em sujeição a Deus. Pode ser que ele queria evitar confrontos, né, e esforço para criar seus filhos. Muitas das vezes nós não queremos confrontar com os nossos filhos, falando a verdade, para não causar um mau humor em casa. Talvez ele se sentisse assim, ele não queria ter esforço demais, porque quando nós vamos confrontar com os nossos filhos as verdades de Deus, requer esforço,
dedicação e às vezes cria um ambiente de mau humor. Então ele educou mal a seus filhos desde pequenos. Ele não utilizou-se da sua autoridade paterna quando eles ainda eram crianças. Por que tem muitos pais hoje que não conseguem ter seus filhos em sujeição quando fazem 12, 13, 14 anos? Porque quando eram pequenos não conseguiram trazer os seus filhos em sujeição, não educaram os seus filhos para isso. E também ele não se importou quando o povo reclamava da atitude dos seus filhos. Eles profanavam o sacrifício diário, que era a expiação diária pelos pecados dele. Quantos estão profanando o sangue de Cristo? E agora ele já estava velho, com 98 anos de idade, e era agora que ele não conseguiria mesmo parar os seus filhos. Fazia vista grossa aos pecados dos seus filhos. Eles que deveriam ser exemplos para todos que assistiam no tabernáculo e para o povo. Ele não podia permitir que seus filhos ultrapassassem todos os limites ao ponto de não poder freá-los mais. Isso é um alerta para todos nós. Paulo falou sobre isso em Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 19. Essas pessoas são inimigos da cruz. Têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. E o Deus deles é o estômago. Mas o destino deles, diz Paulo, é a perdição. Aqueles filhos foram acostumados mal. Criar filhos não é difícil. O difícil é dar caráter aos nossos filhos para que eles vivam com dignidade. O pecado de Eli foi de omissão e complacência, mas ele colheu frutos amargos juntamente com seus filhos, e em breve Deus avisa para ele. Deus derramaria sua ira sobre eles. Está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 12. São mais amigos dos prazeres e dos deleites do que amigos de Deus. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Somente os que se mantiverem fiéis receberão o bem de Deus, serão honrados por Deus. Está em Mateus capítulo 25, versículo 21. Ser fiel no pouco e sobre o muito, Deus então nos colocará. O ponto 3. As consequências para quem peca contra Deus. Quem peca contra Deus vai receber as consequências do seu pecado, vai receber juízo da parte de Deus. Nós já falamos bastante sobre isso na aula 3, sobre a justa retribuição. Deus levanta um profeta desconhecido, manda-o levar, entregar para ele o julgamento que haveria para a sua casa. E o que nós observamos em Eli? Em nenhum momento nós vemos arrependimento de Eli e de seus filhos. Se fossem uma outra atitude, a Bíblia diz que Deus os queria matar, por isso que não houve arrependimento. Mas não é que Deus não permitiu que eles não se arrependessem, é porque eles eram de coração duro, já tinham blasfemado contra Deus. Eles já não honravam a Deus diante das pessoas. Assim foi com Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque quando ele tinha que honrar Deus na presença do povo de Israel, ele achou que era ele que fazia o milagre de sair água da rocha. E Deus mandou tocar e ele bateu na rocha. E por este motivo, ele não entrou na terra prometida. Então, quando nós deixamos de honrar Deus e pecamos contra Deus, nós vamos receber a justa retribuição do nosso pecado. Eles deveriam ter rasgado as suas vestes, jogado pó e cinza em sua cabeça e se humilhado diante de Deus. Depois de receber uma mensagem tão dura quanto aquela, eles ainda não se arrependeram, nem Eli e nem os seus 2 filhos. Quando o crime ele é cometido contra um homem, há um tribunal humano para julgá-lo. Entretanto, para os pecados de Eli,
não haveria tribunal humano. Eles pecaram contra o próprio Deus. O juízo, então, era inevitável. Deus disse: não há mais sacrifícios para Eli e seus filhos. Os que estão à frente do rebanho devem ser exemplo em tudo. Está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 3 e também em Tito capítulo 2, versículo 7. Nós devemos ter a certeza que Deus não tolera pecado. Às vezes nós olhamos as pessoas com a vida toda desregrada e fazendo, entre aspas, a obra de Deus. Deus não tolera pecado e todas essas pessoas receberão a justa retribuição da parte de Deus. Virá o juízo de Deus, principalmente dos que estão em posição de liderança e aqueles que ensinam. Haverá muito maior rigor para estas pessoas. Está em Tiago capítulo 3, versículo 1. Haverá muito maior rigor para a liderança. Deus suporta nossos pecados por causa da cruz de Jesus Cristo. Mas chegará o dia da prestação de contas e ninguém escapará disso. Assim como chegou para Eli, chegará para cada um de nós o dia de prestarmos contas a Deus por causa dos nossos pecados. Segundo tópico, nós vamos falar sobre a sentença do juízo de Deus. Qual foi a sentença que Deus deu para Eli e a sua descendência? Primeiro, a experiência profética de Samuel. Nós falamos que Samuel foi chamado ali criança ainda, adolescente. Flávio José disse que ele tinha mais ou menos 12 anos, então vamos considerar essa idade. Deus chama quem Ele quer e Ele chama crianças também, né? As crianças devem estar preparadas com seus ouvidos espirituais e nós devemos instruir os nossos filhos para que ouçam a voz de Deus. Então Deus chama aquela criança, passa uma mensagem profética para ele, uma mensagem muito dura, que qualquer profeta teria medo de entregar esta profecia a quem ela era destinada, ainda mais uma criança que ainda não conhecia Deus. E a Bíblia diz que tudo que Samuel falou se cumpriu. Deus não deixou cair nenhuma palavra dele em terra. E ali nós vemos que foi a prova de fé de Samuel, se ele ia ser verdadeiro ou não, se ele não ia aumentar ou tirar nada daquilo que Deus tinha mandado ele falar para Eli. Ele falou com ele: olha, não me esconda nada, me fala. Ele teve a humildade de ouvir o que Deus tinha falado para ele por intermédio de Samuel. Ele sabia que já tinha chegado o seu julgamento, porque um profeta desconhecido já tinha falado com ele. E Deus agora confirma com aquela criança que tinha sido chamada para este ministério também profético. E Samuel então passa no teste, conta na íntegra tudo o que Deus tinha revelado para ele que iria acontecer com a família de Eli. Deus escolheu um adolescente, ele poderia escolher qualquer um, mas Deus escolheu a ele, Samuel. Não falou com Eli, mas falou com um adolescente. E Eli teve a humildade de ouvir o que Deus tinha falado a um adolescente. Então Deus escolhe ele para ser profeta, dá ele uma dura sentença contra Eli e os seus descendentes. E neste texto nós vemos a chamada de Deus, né? Quando ele chama crianças, ele chama adolescentes, ele chama velhos. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. E Deus nos chama para sermos usados na sua obra. Basta termos ouvidos aguçados espiritualmente para ouvirmos o chamado de Deus. Samuel foi chamado para ser profeta, sacerdote e juiz. E ele fez a vontade de Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 15 ao 18. E ele passou por essa prova terrível, a prova do teste da fidelidade a Deus. Falar ou não toda a verdade. Será que se fôssemos nós iríamos omitir alguma coisa dessa sentença tão dura? A prova que nós temos é que Samuel passou no teste de fidelidade a Deus. Ele poderia ter suavizado aquela mensagem, mas ele não o fez. Ele poderia ter aumentado aquela mensagem,
ser mais duro um pouco do que Deus tinha mandado falar, mas ele não fez. Samuel passou no teste. E ali marcou o início de uma nova era profética, do movimento profético, que Deus começou a dar visões, sonhos para os profetas trazerem o povo ao arrependimento. Os profetas do Antigo Testamento, eles traziam juízos divinos para o povo. E eles não eram os queridinhos do povo como hoje, né? As pessoas correm atrás dos profetas ou das profecias. Naquele tempo os profetas viviam isolados, porque as pessoas não queriam ouvi-los, porque quando eles abriam a boca tinha julgamento da parte de Deus, e as pessoas eram incentivadas a retornar ao monoteísmo hebreu. Não havia popularidade, né? E não há popularidade para quem se coloca na posição de dizer a verdade e nada mais do que a verdade. As pessoas hoje estão com comichão nos ouvidos, né? Querem palavras que massageiem os seus ouvidos. O ponto 2, a sentença pronunciada. Primeiro um profeta desconhecido, agora Samuel confirma o juízo sobre a casa de Eli. Eli já tinha se aposentado, entre aspas, que nós aprendemos que até os 50 anos eles exerciam, né, ministravam na casa do Senhor. Ele não mais exercia o ofício, né, eram seus filhos que ministravam o sacerdócio, Ofni e Finéias, que também julgavam as questões em Israel. Eles eram responsáveis pelos sacrifícios da manhã e da tarde. Eles eram responsáveis da arca de Deus. Somente os sacerdotes poderiam tocar na arca e transportá-la. Como essa sentença foi executada? Pelos seus algozes. Os filisteus eram os algozes dos israelitas. E Deus disse que a morte dos seus filhos era apenas um presságio do que aconteceria no futuro. E nós, quando lemos a Bíblia Sagrada, em anos posteriores, Saul matou muitos descendentes de Eli em Nob. Foram 85 sacerdotes que morreram, e também o povo daquela cidade. E apenas Abiatar escapou, fugiu, foi contar isto, né, a novidade, para o rei do que tinha acontecido. Mas lá na frente nós também lemos que Salomão depôs Abiatar. Isso demorou mais ou menos 130 anos para que se cumprisse de fato toda a profecia na vida de Eli. E Abiatar então foi substituído por Zadok. Está em 1 Samuel capítulo 22, versículo 17 ao 20, e também 1 Reis capítulo 2, versículo 26 e 27, e o 35 conta esta história. Os israelitas então saem em guerra contra os filisteus, foram derrotados. Quando voltaram, as autoridades de Israel perguntaram por que o Senhor deixou os filisteus os derrotar. Aí eles tiveram a infeliz ideia de buscar a arca do concerto em Siló. Talvez eles estavam pensando na vitória da conquista de Jericó com Josué, quando a arca foi à frente do exército e eles rodeavam, né, aqueles muros todos os dias, e no último dia 7 vezes, e a arca estava na frente. Então eles lembraram desse episódio e pensaram: vamos trazer a arca para o acampamento. Eles esqueceram de como a arca deveria ser carregada, como é que ela podia sair do tabernáculo. Nós estudamos isso em Levítico. Não tinham mais a arca como a presença de Deus, mas como um talismã da sorte, uma relíquia religiosa. Está em Números capítulo 10, versículo 35. Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes, então somente eles poderiam carregar a arca. Está em Levítico capítulo 3, versículo 7 e 8, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eles poderiam ter impedido o exército de profanar a arca, mas como eles eram abomináveis, eles acompanharam a arca juntamente com o povo para o acampamento.
Fizeram uma festa tão grande quando a arca chegou. É o mesmo quando trocamos a glória de Deus pela glória dos homens. Nos alegramos apenas nas festividades e quando tem cantores e pregadores de fora. Não era a Deus que eles estavam honrando, mas a arca, aquela relíquia religiosa. Os filisteus a princípio temeram muito, ouviram um alarido de festa de longe e temeram muito, né? Eles diziam, o Deus deles está aqui, e quando ele está, eles não perdem nenhuma batalha. Mas foram animados, não desistiram, foram à luta e prevaleceram. Tomaram a arca e mataram os 2 filhos de Eli. E quando esta notícia, né, um que escapou dessa matança, e esta notícia chegou em Siló, Eli sentado no mesmo lugar, em sua cadeira, preocupado com a guerra, já velho, com 98 anos e obeso, ele não suportou quando ouviu a notícia que a arca havia sido tomada. Ele viu que o juízo de Deus já havia começado, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sua nora, quando soube daquela notícia, da morte do seu marido, Finéias, do seu cunhado, Ofni, do seu sogro, Eli, e ela já estava grávida para dar luz a um filho, ela entrou em trabalho de parto e teve o seu filho ali mesmo. E aquela mulher morreu de parto. Mas antes ela deu o nome a seu filho de Icabote, ou Icabô. Foi-se a glória de Deus. De tão atribulada que ela ficou quando soube que a arca tinha sido tomada pelos filisteus. Ela não resistiu às dores de parto. Eles não sabiam que a glória de Israel era Deus e não a arca. Essa história está em 1 Samuel capítulo 4, né? Então leia todo o capítulo 4 que você vai entender essa história. A lição que trazemos para nós é que não devemos ficar insensíveis às coisas espirituais. Nós lidamos com elas todos os dias e alguns caem no erro de fazer comum as coisas que foram santificadas por Deus. Devemos nos precaver contra a apostasia, de honrar tudo que Deus santificou. Hoje muitos não têm temor de andar, né, no culto, na hora da palavra, na hora da oração, o uso de celulares na hora do culto, né? As pessoas trocam mensagens, não honram a presença de Deus na hora do culto. É o único horário que nós tiramos para cultuar a Deus e nós transformamos todas essas coisas, tudo que Deus santificou, em coisas comuns, conversas, dentro dos cultos, não dão crédito às exigências divinas quanto à santidade, né? Deus só quer o coração. O que nós não podemos é nos acostumar com o santo e profaná-lo. Quanto tempo durou para se cumprir a profecia na época? Aproximadamente 130 anos. Todo pecado contra Deus terá a sua retribuição. Às vezes as pessoas ficam observando, mas aquela pessoa está profetizando e ela está em pecado. Aquela pessoa está cantando e ela está em pecado. Aquela pessoa está pregando, mas ela está em pecado. Aquela pessoa está ensinando, mas ela está em pecado. Não se preocupe com essas coisas, né? O juízo, a retribuição para esta pessoa, ou se formos nós, ele chegará. Na casa de Eli demorou quase 130 anos para que se cumprisse na íntegra a profecia que Deus tinha entregado para Eli. Não pense que Deus está demorando. Deus, ele age no tempo certo, mas todos seremos julgados. Todo pecado terá a justa retribuição, como no caso da igreja de Tiatira, de Apocalipse 2 e 23. Terceiro e último tópico, as consequências do pecado. Elas não são boas. Se, provérbio diz, se nós plantamos vento, nós vamos colher tempestade. Se você planta manga, não tem como nascer morango. Se nós plantamos morango, não tem como nascer goiaba. Nós vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos.
E quando nós pecamos, nós desonramos a Deus, as consequências do pecado não são boas, são pesadas demais. Os que usam de engano, de mentiras, não ficarão na minha casa, diz o Senhor. Está no Salmo 101, verso 7. O preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Está em Romanos 6 e 23. O pecado sempre traz consequências e elas não são boas, né? Às vezes nós olhamos e as pessoas ficam questionando a respeito disso, mas não vamos nos preocupar com isso, né? Deus está no controle de todas as coisas. Muitas pessoas perguntam, será que Deus não está vendo? Deus, Ele sabe todas as coisas, do princípio ao fim, antes mesmo que elas acontecessem, antes mesmo que elas existissem. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe tudo que está oculto e não há nada oculto que não seja descoberto por Deus. Não sabemos quando acontecerá o juízo de Deus, mas uma coisa é certa, Ele virá. Adão e Eva pecaram e não queriam sair do lugar de delícias, eles queriam ficar ali. Então eles foram expulsos por Deus daquele paraíso, além de outras consequências que nós estamos colhendo até o dia de hoje. E como consequência, a morte entrou no mundo, tanto a física quanto a espiritual. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7 e Romanos capítulo 5, versículo 2. Acã e sua família perderam a vida. Trocaram os bens espirituais pelos bens materiais. Está em Josué capítulo 7, versículo 24. Ananias e Safira trocaram a glória vindoura pela glória dos homens. Glória passageira. Está em Atos capítulo 5, versículo 1 a 11. O pecado de Eli e dos seus filhos também teve uma retribuição e foi duro o juízo divino. Eli, como já vimos, o seu pecado foi de omissão e complacência com seus filhos. Quando ele tinha o dever de corrigir os seus filhos, ele era o sacerdote, ele tinha poder e autoridade, né, para tirar os seus filhos daquele cargo. Ele podia ter feito isso. Ele ia confrontar? Ia, mas ele podia ter feito isso. Mas ele foi omisso quanto aos pecados dos seus filhos. Que Eli sirva de exemplo para nós na era atual. Nós não podemos permitir que nossos filhos desonrem a Deus. Nós não podemos permitir que os nossos filhos profanem a casa de Deus, que eles brinquem com o sagrado. Se não estiverem de acordo com a palavra de Deus, não permita que seus filhos se tornem execráveis, abomináveis diante de Deus. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor que ver seu filho ou filha em pecado, ministrando na casa de Deus. E você ter consciência de que um dia o juízo de Deus chegará para eles e para nós, pais, também. Nós também seremos julgados pela permissividade. Devemos ensinar nossos filhos e conduzi-los a ter comunhão com Deus. Quantos pais hoje, por não encaminharem seus filhos no caminho do Senhor, estão envergonhados por causa da atitude dos seus filhos? Provérbios 29, versículo 15 e Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9 fala que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, né? É de pequenos que nós orientamos os nossos filhos a honrarem a Deus e temer a Deus. E quando fizermos isso, nós poderemos dizer então, como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Ponto 2. Os males da falta de repreensão. Deus, Ele corrige os filhos que ama. Nós, como filhos, devemos aceitar a correção de Deus, isto é, a sua repreensão, pois senão nós vamos morrer. Está em Provérbios 15, versículo 10 e Provérbios 3, versículo 12. Nós precisamos aceitar ser repreendidos por Deus e muitos, infelizmente,
já não acreditam no juízo divino, acham que está demorando muito e que a punição não virá para os injustos. Deus, Ele é santo e Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Terceiro ponto: pecados voluntários e deliberados não têm perdão. É quando nós temos consciência de que nós estamos fazendo errado e mesmo assim eu quero fazer. Estes pecados não têm perdão. Somente os pecados por ignorância não são levados em conta. Os pecados deliberados, não há sacrifícios por eles. Está em Atos 17:30, Hebreus capítulo 9, versículo 7, Números capítulo 15, versículo 27 até o 31. Os filhos de Eli, eles eram imorais. Se prostituíam na porta do templo com as mulheres que ali estavam. Comiam dos sacrifícios que eram de Deus. Tomavam da gordura que pertencia a Deus. Faziam o povo transgredir. Há pecados que não se deve orar por eles, escreveu João em 1 João capítulo 5, versículo 16. Pecam deliberadamente, rejeitam a Cristo, blasfemam contra o Espírito Santo. Neste caso é impossível que a pessoa se arrependa dos seus pecados, se apostatam da fé. No caso de Eli, os filhos de Eli, eles pecaram deliberadamente, por isso não havia sacrifícios por eles. Quando souberam do juízo divino, também não se arrependeram, não se humilharam diante de Deus. Por isso não houve misericórdia para eles, mesmo que Deus tenha dito que para eles não haviam mais sacrifícios. Um coração contrito, Deus nunca desprezará. Está em Salmo 51, versículo 17. Quando Jesus foi crucificado, e para que Deus não imputasse aquilo no povo de Israel, ele pediu a Deus que perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus estava ali dizendo que o pecado deles não era deliberado, que era um pecado por ignorância. Então, o pecado por ignorância, há sacrifícios por ele, O sacrifício de Jesus ia valer por todos eles também. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma excelente aula, E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. Mas eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos. Você que tem comentado na minha aula, muito obrigada pelo carinho, pelas orações, E eu fico muito feliz em poder contribuir com os irmãos, A recompensa, nós sabemos que é na eternidade e eu não tenho como pagar o carinho dos irmãos. Então quero mandar um abraço para aqueles irmãos que falaram de qual igreja são e de que cidade pertencem, E eu quero mandar um abraço para nosso irmão Lorival Dias, de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, para Maria Tereza, da Assembleia de Deus em Nazaré da Mata, no Pernambuco, para o nosso irmão José Carlos, da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo, também nossa irmã Márcia Gomes, de Abreu e Lima, em Pernambuco, Deli Azevedo, de Marcos Freire, em Jaboatão, Pernambuco, nossa irmã Vânia, da Assembleia de Deus em Olinda, um abraço, nossa irmã Leucila, de Óbidos, Pará, sempre está aqui, um abraço, Luciana Borges, de Lagoaçu, no Maranhão, nosso irmão Miguel Lourenço, está sempre aqui, da Assembleia de Deus, Belém, em São Paulo, pastor José Luiz Siqueira, no Espírito Santo, João Atos, em Buriti, do Tocantins, Aline Caetano, da Assembleia de Deus em Viçosa, Alagoas, Jacilene, em Pernambuco, nossa irmã Cida Siqueira, em Sumé, Paraíba, Joseane Pereira, da Assembleia de Deus Butantã, em Embu das Artes, São Paulo, Rosa Feitosa, em Serraria, na Paraíba, nossa irmã Cléria, de Minas Gerais, um abraço, Cirleide, de Maceió, Alagoas, Euseni, de Guapimirim, Rio de Janeiro, irmão Cícero Alves, da Assembleia de Deus em Picuí, também está sempre aqui, nossa irmã Elisama, da Assembleia de Deus em Recife, Rosângela Alves, da Assembleia de Deus em Maceió, Alagoas, Cátia Arruda, um abraço, não me esqueço, dos irmãos, nunca, sou muito feliz e grata a Deus pelo carinho dos irmãos. Também o nosso irmão Manuel Silveira, da Assembleia de Deus, ele mora em Ipatinga. Nossa irmã Sônia Isabel, da Assembleia de Deus, em Paranacite, no Paraná. Vera Lúcia, da Assembleia de Deus, Benedito Bentes.
Também Lu Anderson, de Chã Preta, Alagoas, nossa querida irmã Edileuza, da Assembleia de Deus em Marassumé, no Maranhão, está sempre aqui. Fátima Vieira, da Assembleia de Deus em Ipatinga, um abraço. Cleidiane Ferreira, da Assembleia de Deus em Óbidos, no Pará. O canal das Irmãs para Sempre, Letícia, está aqui, um abraço. Não falou o nome, né? Mas está aqui o nosso abraço. Também a nossa irmã Cleide, que é professora da EBD, não falou de onde é, mas está aqui o nosso abraço. Vânia, da Assembleia de Deus em Olinda. BTL Santos, da Assembleia de Deus em Dorival, Caíme, Itapuã, Bahia. Nossa irmã Fátima Lucena, de Ananindeua, no Pará. Jorge Rodrigues, ele é católico, né, de Portugal. Prazer, um grande abraço. E também o presbítero Arão, em Piracicaba, São Paulo. Um forte abraço para todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. Se você não curtiu minhas aulas, curta. Se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais e até semana que vem, se Deus assim nos permitir então.